Durante anos, Bárbara carregou um peso que ia muito além dos números na balança. Aos 34 anos, ela pesava 98 quilos e lutava diariamente contra uma compulsão alimentar que parecia impossível de controlar. O que muitos não sabiam é que aqueles quilos extras guardavam uma história de dor, mágoa e ressentimento que remontava à sua infância. Bárbara cresceu em uma família aparentemente normal. Seu pai, Roberto, era um homem severo, emocionalmente e extremamente crítico. Desde pequena, ela ouvia comentários sobre seu corpo, sua aparência e suas escolhas. "Você está comendo de novo? Cuidado para não engordar. As meninas magras são mais bonitas." Essas frases ecoavam em sua mente como um disco arranhado. Quando tinha apenas 12 anos, seus pais se divorciaram. Roberto saiu de casa e praticamente desapareceu de sua vida. Ligava de vez em quando, esquecia aniversários, cancelava visitas no último minuto. Bárbara sentia-se rejeitada, abandonada e, de alguma forma, culpada. Se eu fosse diferente, melhor, mais bonita, talvez ele tivesse ficado, pensava. A comida tornou-se sua melhor amiga e sua pior inimiga. Começou a comer escondida, encontrando nos doces e salgadinhos um conforto temporário para a dor emocional que não sabia expressar. Aos poucos, os quilos foram se acumulando, assim como a mágoa em seu coração. Na vida adulta, Bárbara experimentou todas as dietas imagináveis. Passou por nutricionistas, endocrinologistas, academias caras e programas de emagrecimento. Algumas vezes conseguia perder peso. Chegou a eliminar 15 quilos em determinada ocasião, mas sempre recuperava tudo, muitas vezes com juros. O padrão era sempre o mesmo. Começava motivada, seguia o plano à risca por algumas semanas ou meses, mas então algo a gatilhava emocionalmente. Uma discussão no trabalho, uma decepção amorosa, ou simplesmente ver uma foto antiga com o pai. Nesses momentos, ela recorria à comida como válvula de escape, e todo o progresso se perdia. "Eu me sentia uma fracassada", conta Bárbara. "Pensava que era fraca, que não tinha força de vontade. Mas a verdade é que eu estava tentando resolver um problema emocional com soluções físicas. Era como tentar enxugar gelo." O ponto de virada aconteceu de forma inesperada. Bárbara estava em uma sessão com sua terapeuta, doutora Luciana, quando finalmente conectou os pontos entre sua relação com a comida e sua relação com o pai. "Você está engolindo seus sentimentos há anos", disse a terapeuta. "Cada quilo extra é uma emoção não processada, uma palavra não dita, uma lágrima não derramada." Aquelas palavras acertaram Bárbara como um soco no estômago. Ela finalmente entendeu que sua compulsão alimentar não era sobre fome física, mas sobre uma fome emocional profunda, a fome de amor paterno, de aceitação, de validação que nunca recebeu. A terapeuta propôs algo que Bárbara considerou absurdo inicialmente: escrever uma carta para o pai, mesmo sem a intenção de enviá-la. "Coloque no papel tudo o que você nunca teve coragem de dizer. Não se censure. Essa carta é para você, não para ele." Durante 3 semanas, Bárbara trabalhou naquela carta. Escreveu, rasgou, reescreveu. Chorou rios de lágrimas. Colocou no papel toda a raiva, toda a tristeza, toda a decepção acumulada ao longo de mais de 20 anos. Falou sobre as vezes em que ele a fez sentir-se inadequada, sobre os aniversários perdidos, sobre o sentimento de abandono que a perseguiu durante toda a vida. Mas algo inesperado aconteceu no processo. À medida que escrevia, Bárbara começou a ver seu pai não apenas como o homem severo e distante que a machucou, mas como um ser humano imperfeito, com suas próprias feridas e limitações. Ela lembrou de histórias que a avó contava sobre a infância difícil de Roberto, sobre o pai ausente que ele também teve. "Comecei a perceber que meu pai reproduziu comigo o que viveu na própria infância. Ele não sabia ser diferente, porque nunca lhe ensinaram. Isso não justificava o que ele fez, mas me ajudou a entender que não era sobre mim. Nunca foi sobre mim." Perdoar não foi um evento único, mas um processo gradual e doloroso. Bárbara aprendeu que perdoar não significa esquecer ou aceitar o que aconteceu, mas sim liberar-se da prisão emocional em que vivia. "Perdoar foi um presente que dei a mim mesma, não a ele", explica. Com o apoio da terapia,
Bárbara foi desconstruindo, por camada, as crenças limitantes que carregava. Percebeu que seu valor não dependia da aprovação paterna, que sua aparência física não definia quem ela era, que ela merecia amor e respeito, independentemente do que seu pai pensava ou deixava de pensar. Curiosamente, à medida que seu coração se tornava mais leve, seu corpo também começou a responder. Sem fazer nenhuma dieta restritiva ou programa de emagrecimento mirabolante, Bárbara notou que sua relação com a comida estava mudando. Não recorria mais aos doces quando estava ansiosa. Conseguia identificar quando estava com fome real e quando era uma fome emocional. 6 meses após começar o processo de perdão, Bárbara havia perdido 12 quilos sem perceber. Não estava se pesando obsessivamente nem contando calorias. Simplesmente estava vivendo de forma mais consciente, mais presente, mais leve. Foi mágico, mas ao mesmo tempo totalmente lógico, reflete. Quando parei de usar a comida para sufocar minhas emoções, parei de comer compulsivamente. Quando me libertei da necessidade de carregar aquela armadura de peso para me proteger da dor emocional, meu corpo naturalmente voltou ao seu equilíbrio. Bárbara incorporou práticas de autocuidado em sua rotina. Começou a caminhar, não por obrigação, mas por prazer. Descobriu o prazer de cozinhar refeições nutritivas para si mesma, um ato de amor próprio. Passou a dormir melhor, pois não estava mais ruminando mágoas antes de adormecer. Em 1 ano e meio, ela havia perdido os 30 quilos. Mas mais importante que o número na balança era a leveza que sentia no coração. Perdi peso, mas ganhei paz, costuma dizer. 2 anos após iniciar sua jornada de cura, Bárbara tomou uma decisão corajosa: procurar o pai para uma conversa. Não esperava nada dele, nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação. Já não precisava disso. Fazia aquilo por si mesma, para fechar um ciclo. O encontro foi difícil e emocionante. Roberto, agora com 62 anos, estava diferente. Mais velho, mais cansado, mais humano. Bárbara falou calmamente sobre seus sentimentos, sobre como as atitudes dele a afetaram, mas também sobre seu processo de cura e perdão. Roberto ouviu algumas vezes com lágrimas nos olhos e pela primeira vez admitiu seus erros. Eu não fui um bom pai. Não sabia como ser. Me desculpe. Não foi o pedido de desculpas que curou Bárbara. Ela já havia se curado por conta própria. Mas foi libertador poder finalmente ter aquela conversa, colocar um ponto final naquele capítulo de sua história. Hoje, Bárbara trabalha como coach de emagrecimento emocional, ajudando outras pessoas a identificarem as raízes emocionais de seus problemas com a comida. A maioria das pessoas com excesso de peso não tem um problema com comida, mas com emoções não processadas, ensina. Enquanto não curarmos as feridas emocionais, qualquer dieta será apenas um paliativo temporário. Ela compartilha sua história em workshops e nas redes sociais, inspirando milhares de pessoas a olharem para dentro de si mesmas e iniciarem suas próprias jornadas de cura. Se eu consegui, você também consegue. O primeiro passo é ter coragem de encarar suas emoções, por mais dolorosas que sejam. A história de Bárbara nos ensina uma lição poderosa. Nosso corpo fala o que nossa boca cala. Cada sintoma físico, cada quilo extra, cada compulsão pode ser um sinal de que há algo em nosso mundo emocional precisando de atenção e cuidado. O perdão, seja aos outros ou a nós mesmos, não é fraqueza, mas uma das formas mais profundas de coragem e amor próprio. Ao nos libertarmos do peso da mágoa e do ressentimento, criamos espaço para a cura, para a transformação, para a vida plena que merecemos viver. Bárbara descobriu que a verdadeira mudança começa de dentro para fora e que às vezes perder peso tem muito menos a ver com o que colocamos no prato e muito mais a ver com o que guardamos no coração.